tudo bem? Nós estamos aqui mais um momento, mais uma vez, para a gente tratar de alguns assuntos relacionados à nossa espiritualidade. A partir desse vídeo eu vou estar tratando de alguns trechos bíblicos e falando um pouquinho a respeito de espiritualidade. Nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada ela nunca explicou e nunca chega para explicar a relação entre mundo físico e mundo espiritual. Simplesmente ela expõe, ela coloca o tema em pauta, o termo é citado muitas vezes, inclusive entre nós cristãos e fora também do círculo cristão. Nós olhamos para a vida do ser humano e nós podemos identificar na vida do ser humano em toda a sua extensão, todas as suas gerações e toda a história humana, a gente vê a busca do homem pela espiritualidade. Agora, essa palavra espiritualidade, ela é um termo genérico, é um termo geral, onde até o ateu pode ser considerado espiritual, se ele começar a lutar por coisas boas, por coisas, preservação da terra, das baleias e tudo mais, então é chamado de homens espirituosos, pessoas que têm uma vida mais pautada, né, naquilo em que a gente pensa ou acha que é ligado ao espírito. Então essa questão de espiritualidade é preciso ser tratada porque muitos de nós temos um exagero muito grande em relação à espiritualidade, ao espírito humano, ao mundo espiritual, às dimensões espirituais. E isso a gente muitas das vezes deixa passar. E o que acontece muitas vezes no meio do povo cristão é o exagero em colocar o mundo espiritual da forma que é colocado, ou se não, a negação desse mundo espiritual. Nós então temos um grande problema para resolver. Mas quando a gente olha para os autores, até mesmo autores que não são considerados cristãos tradicionais, como a gente considera, as pessoas que estão ligadas à espiritualidade bíblica, nós vemos também um autor, né, William Shakespeare. Ele fala uma coisa que é muito interessante, e ele diz assim: há mais coisas entre céu e a terra, do que pode imaginar ou do que pode sonhar a nossa vã filosofia. E quando ele diz isso, ele está verdadeiramente citando aí coisas que existem, mas não pode ser comprovada, mas a gente sente, a gente percebe, a gente tem conhecimento, e muitas das vezes a gente tem problema em citar aquilo que a gente não pode ver, né? Nós vamos estar falando com relação a isso, então, a essa questão da espiritualidade, e vamos estar falando um pouco sobre a espiritualidade, e nós vamos estar falando a respeito do que é ser espírito, do que é, né, como nós, eu e você, seres humanos que vivemos entre céu e terra, porque nós temos um corpo físico, biológico, que é pegado, né, que está ligado à Terra por conta da sua composição. Nós precisamos do ar, do oxigênio, nós precisamos de todo tipo de gases que existem em volta da Terra para sobreviver. Quando a gente sai daqui, a gente precisa então levar um botijão de oxigênio, né, de gases para sobrevivência, porque a gente não pode viver sem estar ligado profundamente aqui nessa terra. O nosso pé está ligado aqui. Mas, ao mesmo tempo, a nossa vida interior, a nossa vida íntima está ligado além, está muito além daquilo que nós chamamos terra, transcende céus e terra. É por isso que esse momento que nós vamos estar tratando, alguns vídeos que vamos estar tratando sobre essa questão, vai ser chamado de Entre Céus e Terra. Nós vamos estar falando sobre espiritualidade humana
e vamos estar falando sobre a espiritualidade em geral, e vamos estar falando sobre Deus, que é Espírito, e nós vamos estar tratando de algumas coisas. Bom, a primeira coisa que nós precisamos tratar e colocar em pauta é que a gente, em relação ao mundo espiritual, a gente é praticamente cego, né? Nós temos um olho constituído para enxergar alguns espectros, né, de luz aqui dentro deste mundo, mas nós temos uma visão muito limitada. A nossa visão, nós temos aí um objetivo de 360 graus de visão, mas ao mesmo tempo nós só enxergamos 120, né? E o resto é visão periférica, a gente não consegue enxergar direito. A gente tem nos espectros, por exemplo, a gente consegue enxergar uma parcelinha mínima, né? Entre 400 e 700 nanômetros, por exemplo, e o resto a gente não enxerga. Por exemplo, o raio-x, ultravioleta, infravermelho, radar, UHF, VHF, todo tipo de onda, né, eletromagnética e espectros, né, e partículas, a gente não consegue enxergar. Então a gente, ao tratar desse assunto, a gente tem que se pautar o quê? Pela Bíblia Sagrada, porque a gente verdadeiramente é quase cego. E muitas das vezes, na questão espiritual, e muitas das vezes as pessoas querem tratar dessa questão espiritual baseado em experiências também, que é um perigo muito grande, cada um de nós começarmos a tratar das nossas vidas, né, espirituais, como, por exemplo, a nossas experiências com o mundo espiritual ou com o mundo imaginário, muitas das vezes, né? E como a gente não tem a mesma visão de um camarão que existe no mar, que tem uma visão muito mais ampla do que a do ser humano, ou, por exemplo, da águia que nós temos aqui, que voa, né, que é um bicho alado, né, um animal alado que consegue enxergar de muito, muito, muito alto mesmo, um pequeno ratinho aqui embaixo. E nós temos também as cobras, que conseguem enxergar aí pela temperatura, né? Uma visão termodinâmica, e elas conseguem enxergar a cor, né, daquele calor daquele animal, por exemplo, um rato ou alguma coisa que ela quer caçar, que ela quer buscar. Então nós somos muito limitados com relação à questão visão. Então a Bíblia Sagrada, ela não chega pra gente e não diz assim, olha, eu vou explicar para você o que é espiritualidade, não. Simplesmente ela chega e expõe. Quando a gente olha, por exemplo, para o Gênesis, por exemplo, simplesmente no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Quando Jesus vem trazendo também o seu ensino, a sua orientação com relação ao mundo espiritual, ele também não explica muita coisa, ele simplesmente expõe. É como se para ele e para Deus e para o escritor da Bíblia do Velho Testamento fosse normal. Sabe, a gente muitas das vezes tem essa questão de querer explicar todas as coisas. É essa questão depois do iluminismo, a gente acha que tem que dar todo tipo de explicação, a gente tem que abrir todo... A gente precisa simplesmente confiar naqueles que verdadeiramente têm uma visão bem apurada da vida, tanto humana, né, como a vida invisível, a vida espiritual. E esse é Jesus. Eu vou deixar para vocês aqui, já de princípio, um texto bíblico, né, que está aqui em Mateus, capítulo 12, aqui do versículo 43 em diante. Ele chega e expõe uma ideia, como se todo mundo tivesse simplesmente acostumado com a ideia. Mas ele chega assim e diz, olha, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, ele encontra a casa vazia, né, o coração vazio, varrida e arrumada, até ajeitadazinha a casinha. Porque tem muita gente que chega nesse tempo, né, nesse momento, ele não prossegue, ele não aprofunda mais, ele não deixa Deus tratar com a vida dele. Então a casa fica vazia, arrumadinha, todos os espíritos expulsos, mas vazia. Então, no verso 45,
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Você percebe que tem aí uma intenção, não é? Desses espíritos, e eles são inteligentíssimos. Então é muito importante a gente entender essa questão espiritual. E a gente vai estar então, a partir de agora, alguns vídeos a gente vai estar tratando sobre isso. Então espero que você tenha entendido até agora e vamos continuar logo após no próximo vídeo. Deus te abençoe.